como vocês estão? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É mais um prazer gravar um vídeo para vocês novamente. Nessa série de vídeo que nós temos aqui no YouTube sobre vários aspectos da psicologia, da psicanálise, da dependência química, da ansiedade, da depressão, sobre os aspectos da saúde mental, sobre os aspectos da leveza que é necessário para viver de uma forma melhor e construir um mundo melhor para a gente, né? Falando nisso, eu gostaria também de pedir para que vocês me seguissem nas minhas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem vídeos muito bacanas lá, né? E também eu tenho um curso disponível na plataforma do Hotmart, um curso completo, curto, tá? É um curso de 12 aulas sobre técnicas e manuseios prescindíveis e essenciais para o tratamento da dependência química, da ansiedade e da depressão. Conheça esse curso, você vai gostar muito. É muito bacana para psicólogos, para monitores, para estudantes de psicologia, tá? Eu tenho 40 anos de experiência na área da psicologia, da dependência química e trato de dependência química em consultório. Bom, falando em dependência química, quando a gente faz tratamento para dependência química, a gente precisa trabalhar muito o tempo todo a motivação do paciente para que ele pare de ficar motivado em utilizar drogas e volte a ficar motivado pelas necessidades reais, sociais, normais do dia a dia, né? Que é estudar, trabalhar, cuidar da família, pagar as contas e também se divertir, ter uma vida legal. Isso tudo está na área da motivação. Só que enquanto você não aceita o que você é, as emoções que você tem, enquanto você ainda está na dificuldade para aceitar exatamente como você é, porque nós somos completamente diferentes, cada um é de um jeito, né? E enquanto você tem essa dificuldade, fica difícil para você trabalhar. Então a gente vai falar um pouco hoje como é aprender a aceitar e lidar com as nossas emoções. Aprender e aceitar a lidar com as nossas emoções, tá? Vamos lá. Tem um texto aqui que eu achei muito interessante e que foi a partir desse texto, que foi me enviado inclusive pela minha equipe técnica, como sugestão para o vídeo, né? Eu achei muito interessante esse texto, então eu vou ler esse texto para vocês e depois a gente vai discorrer um pouco sobre ele, tá? Vamos lá. Aceitar todas as emoções como parte da jornada da vida, né? Pode levar a um crescimento pessoal profundo, onde nos transformamos mais conscientes de nós mesmos. Quando permitimos que as nossas emoções, incluindo aquelas que consideramos negativas, sejam plenamente vividas e aceitas, em vez de reprimidas, né, reduzimos os sofrimentos que elas podem causar e abrimos caminho para mudanças significativas da nossa vida. Esse processo envolve reconhecer nossos sentimentos sem julgamentos, né? Vendo-os como aspectos naturais da experiência humana. É essencial vivenciar e acolher essas emoções como partes integrantes do nosso percurso, transformando essa energia em uma fonte de crescimento pessoal, né? E aí o texto termina assim: transformando essa energia em uma fonte de crescimento pessoal e verdadeira iluminação. Essa verdadeira iluminação eu já acho meio exagerado, né? Mas quando a gente se sente bem, a gente se sente bem. E a gente pode chamar isso de iluminação também, né? Mas a grande verdade mesmo é que a gente tem que viver com o pé na realidade o tempo todo. Não adianta viver
na Disneylândia, nem na Cracolândia, nem no futuro utópico. Não adianta. Tem que viver o seu dia a cada dia com o pé na realidade da sua vida, da vida do seu entorno social e tentar fazer isso cada vez melhor. Só que tentar fazer essa vida cada vez melhor, né? Só que quando você vive com esse pé na realidade, a tendência das emoções são muito maiores. Quais emoções? Todas elas. Principalmente a alegria, a tristeza, a raiva e o medo, que são as básicas, tá? Então você precisa entender, aceitar e saber lidar com essas emoções, tá? A principal função das emoções é estabelecer um determinado estado de informação dentro do seu corpo que vai permitir você ter respostas rápidas nas diferentes situações de risco, tá? Então, assim, quando você lida bem com as suas emoções, eu senti raiva, tá, mas eu lido bem com a minha raiva, peraí, fica mais fácil para cognitivamente você não valorizar a raiva, e sim valorizar o sentimento que está te ajudando a resolver a raiva. Deu para entender? Pode deixar comentários, tal, tá? Que eu explico melhor para você se for o caso, tá? A psicologia, ela lida com as emoções estabelecidas por experiências vividas, né? Que são registradas de modo distinto em cada pessoa. Então, quando você vai fazer uma terapia, né? Dentro o seu psicólogo, a sua psicóloga, vai, junto com você, checar quais são as emoções que você já tem registrado dentro de você, né? Porque nós temos os armazenamentos aqui na amígdala, nós temos o sistema de recompensa, nós temos o sistema nervoso maravilhoso, né? Nosso sistema nervoso central, nosso sistema dopaminérgico, nosso sistema cognitivo, né? E essas emoções que eu tenho registrado, elas são consideradas funções psicológicas superiores. Por quê? Porque elas nos ajudam a decidir, elas nos ajudam a tomar decisões, elas nos ajudam a ser melhor, a nos entender melhor. Eu entendo quando eu estou com raiva, eu entendo quando eu estou com medo, eu entendo quando eu estou alegre, eu entendo quando eu estou triste. E melhor, eu sei lidar com isso. Será que quando eu estou com raiva eu tenho que extrapolar ou eu tenho que trabalhar? Não é reter a raiva, é entender que você está com raiva e que você precisa resolvê-la. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou triste? Por que eu estou com medo? Por que eu estou tão alegre assim? Tá? Presta atenção nos todas as suas emoções, porque até a alegria tem o lado positivo e o lado negativo. Não é só a raiva, o medo e a tristeza que são totalmente negativos. Aliás, tem o lado positivo também, tá? Por exemplo, a tristeza, o lado positivo da tristeza é como se fosse não, realmente, quando você diz assim, eu estou triste. Nesse momento eu estou triste porque está acontecendo isso na minha vida. É um mecanismo de defesa para você não chegar na depressão. Por quê? Porque eu sei que a tristeza vai passar, que é rápido, é aquela coisa tranquilo, todo mundo é passivo de sentir uma tristeza de vez em quando. Hoje eu não estou legal, hoje eu estou triste, mas amanhã eu estou bem. Então é um mecanismo de defesa para você não ficar muito mal, a tristeza, tá? A raiva é um mecanismo de defesa que faz você resolver as coisas, que faz você falar a verdade, que faz você não ficar com agonia, com angústia, né? E o medo é um mecanismo de defesa que ajuda você a não fazer coisa errada, que ajuda você a atingir o seu superego e falar, não, isso está certo, isso está errado. Eu preciso realmente ter medo? Até onde eu posso ir? O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Né? E a alegria exagerada pode fazer você perder esse medo, perder essa raiva e não resolver nada e desembestar.
fazer coisas que normalmente você não faria. Então tudo isso você tem que levar em consideração e para isso você precisa aceitar como são suas emoções, como vivem as suas emoções dentro de você e saber lidar com elas, né? As emoções, elas são consideradas funções psicológicas superiores e elas fazem parte da cultura, né? E elas são desenvolvidas, são transformáveis. Elas têm que ser transformáveis. Eu tenho que pegar uma raiva minha e transformar em algo que me ajude a viver melhor, aprender com aquele momento daquela emoção de raiva ou de medo, né? Aceitar todas as emoções que eu tenho, aceitar, entender e saber lidar, significa reconhecer e permitir que cada sentimento meu se manifeste dentro de mim sem nenhum julgamento. Não preciso me julgar e muito menos julgar o outro, tá? Porque vamos lá, vamos voltar aqui. Essa capacidade de julgar e decidir que eu tenho aqui no córtex pré-frontal, ele só serve para mim. Esse negócio de julgar o outro, isso não é legal. Isso não ajuda em nada e vai fazer você viver muito mal. Julgue a você próprio. Pegue as suas emoções, jogue dentro do teu sistema cognitivo e julgue você. Mas não se julgue quando diz assim, vai te ajudar, mas não se julgue de uma forma dura, de uma forma difícil, de uma forma complicada, não. Se julgue no sentido de pensar assim, de que forma eu posso melhorar? Um julgamento sem nenhuma decisão é só uma crítica que não vai ajudar em nada, tá? Não se trata de se entregar a emoções negativas ou permitir que elas dominem a sua vida, tá? Mas sim de validar a nossa experiência emocional. Puxa vida, aquela raiva que eu passei ontem, aquele medo que eu passei ontem, aquilo me ajudou a resolver isso, a resolver aquilo outro. E hoje em dia eu sei até onde vai a minha emoção. Hoje em dia eu sei até onde vai a minha sensibilidade, o meu sentimento e todas as emoções que eu tenho. Inclusive você consegue mensurar melhor o nível de sensibilidade que você tem. Às vezes até quando você está conversando com uma outra pessoa, quando você atinge esse nível de conhecer todas as suas emoções, às vezes quando você está conversando com uma pessoa, ou você vai começar um relacionamento, ou está conversando com uma pessoa que você gosta, ou está conversando com um amigo, uma amiga, e até com seus familiares, você, através do autoconhecimento que você já tem, da forma de como você reage às emoções que você normalmente tem dentro de você, você consegue pensar exatamente o que está vindo de lá para cá, de como é a outra pessoa e de como você vai mostrar ou demonstrar as emoções que você tem com relação àquilo. Cria aí empatia, cria gentileza, cria entendimento, cria compaixão, cria até amor. Você saber lidar com as suas emoções ajuda muito a você criar relacionamentos muito melhores, muito mais sensíveis, que é o que a gente pode chamar de amor. Amor pelo pai, amor pela mãe, amor pelo marido, amor pela esposa, amor pelos filhos, amor pelos amigos, amor pelo seu trabalho, amor até a Deus, a teu poder superior. Você precisa entender que essas emoções têm um propósito dentro de você. Elas simplesmente não vêm para que você extrapole. Eu tô alegre, eu tô alegre, aí extrapola. Eu tô triste, aí se mata porque tá triste. Eu tô com raiva, aí sai com atitudes violentas. Eu tô com medo, se esconde, pense em suicídio. Não serve para isso, tá? Serve para você entender que essas emoções têm um propósito dentro de você. Um propósito de melhorar
o seu autoentendimento, o seu autoconhecimento, a sua autorregulação. A nossa linguagem, o ser humano, ele é o único ser que existe no mundo e na face da Terra que tem uma coisa chamada linguagem, tá? E a linguagem, ela é cheia de emoção, porque senão ela não é linguagem, ela tem que falar. Ela não fala só pela palavra em si, ela fala pelo que vem escondido atrás da palavra. A palavra medo significa medo. Pare e pensa. Quando você fala em medo, olha lá atrás, tudo que passa pela tua cabeça. Quando você fala em amor, olha, para e pensa e olha lá atrás, o que vem tudo na tua cabeça. Geram vários sentimentos, isso são emoções. A terapia, né, ela é baseada em estratégias de aceitação. Quando você faz terapia, da mente aberta, que é o que a gente chama, né, que modernamente se chama de mindfulness, né? A terapia é baseada nisso, né? Estratégias de aceitação das suas emoções através das experiências que você teve, até onde você foi, até onde você chegou, se causou algum trauma ou se simplesmente causa uma tristeza repentina, enfim. O que aconteceu? Você trabalhando essas emoções, você vai tendo condições de criar um comprometimento com você mesmo, né? E mudar o comportamento que você gostaria de mudar. Eu gostaria de saber lidar melhor com a raiva. Eu gostaria de saber lidar melhor com o medo. Quem não sabe lidar bem com o medo, chega a crise de pânico, chega o transtorno de pânico, aumenta a ansiedade, né? E quem não sabe lidar bem com a alegria, por exemplo, como exemplo dentro aqui do nosso métier, o que eu posso dizer para quem não sabe lidar com a alegria? O dependente químico é muito complicado não saber lidar com a alegria, porque ele chega na droga de novo, se ele tiver parado já, tá? Existem 3 tipos básicos de emoções, né? As emoções primárias, né? São aquelas emoções que são perceptivas pelas pessoas, fácil de perceber, como o medo e a alegria. É muito fácil de perceber isso, né? As secundárias não são assim muito fáceis de notar. O nervosismo, a culpa e também a vergonha, tá? Você demora um pouquinho para perceber que não, acho que foi vergonha que eu fiquei. Não, acho que eu fiquei culpado. Eu não estava me sentindo muito bem, mas eu acho que eu só estava um pouquinho nervoso. Então essas emoções secundárias são um pouquinho mais difíceis da gente notar, né? E tem aquelas emoções de fundo, que ficam fazendo o cenário para as outras emoções, como estar calmo ou como estar fatigado, tá? Muitas pessoas têm medo de sentir essas emoções. Não sabem o que fazem com os pensamentos que ocorrem dentro de si, que podem ser pensamentos negativos, na maioria das vezes são, né? E daí ficam com medo da raiva que estão sentindo, ficam com medo do ódio que estão sentindo, ficam com medo da dor que estão sentindo, né? Às vezes podem explodir, ou às vezes pode ficar extremamente triste ou inseguro por causa desse medo. Por quê? Porque tem medo de sentir o que está sentindo. Você tem que ser genuíno, autêntico, tá? Agora, talvez possa existir um motivo para tudo isso, e na verdade tem. Você precisa se conhecer, ter um autoconhecimento. Você precisa ter uma intimidade com você mesmo e entender que dentro de você existe uma força muito superior ao que você acha que você é. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu acho maravilhosa, que diz assim: eu sou maior do que eu. Quem eu sou? Ah, tá. Você não me conhece, eu sou muito maior do que eu
transpareço ou do que você possa ver, do que até o que eu acho que eu sou, entendeu? Então, é muito importante que você tenha dentro de você um poder superior, uma subjetividade, uma espiritualidade, né, que vai supervalorizar as suas crenças, os seus valores e vai trazer a calma necessária para você aceitar que dentro de você existe algo que cuida de você, tá? Que vai fazer você ser bastante honesto com o sentimento que você está tendo dentro de você, tá? Ninguém vai punir o sentimento que você tem dentro de você. A única pessoa que vai punir o sentimento que tem dentro de você é você mesmo. Que é aquela história de ter, né? De você ter, ficar ali se punindo o tempo todo, julgando você, né? Quando você percebe que você tem essa força dentro de você, que a gente também pode chamar isso de resiliência, né? Isso vai transformar o teu jeito de pensar e vai transformar o valor que você dá para as emoções que você não está conseguindo lidar com elas e está achando que elas estão atrapalhando a tua vida e deixando você muito desesperado. Sabe? Quando é alegre é muito alegre, quando é triste é muito triste, quando tá com raiva tá com muita raiva, quando tá com medo tá com muito medo e você vai assumindo vários papéis que são sintomas psiquiátricos e aí começa a tomar medicação e aí, tá, existe isso? Existe. Às vezes é necessário tomar uma medicação? Tá? Mas é essencial que junto com essa medicação você tenha esse autoconhecimento e trabalhe todas as suas emoções, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido o que eu quis dizer quando eu falei a respeito de aprender a lidar e a aceitar as nossas emoções, tá? E para terminar o vídeo, eu gostaria de citar aqui uma expressão que a gente usa muito dentro de clínica. É uma expressão meio chula, mas é engraçada, tá? As pessoas têm muita dificuldade com a aceitação, né? Eu não me aceito do jeito que eu sou, eu não aceito do outro, também porque também tem isso, né? Aceitar o outro, né? Que também é muito difícil, porque o outro provoca raiva em mim, porque o outro provoca medo em mim, porque o outro provoca tristeza em mim, tá? E também o outro provoca alegria em mim, tá? Só que quando o outro provoca essas coisas em mim, quem está sentindo todas essas emoções sou eu, não é o outro. Então essas emoções continuam sendo minhas e eu tenho que trabalhar com elas, tá? E para você viver melhor, você precisa conhecer você de verdade, tá? E procurar, a partir de hoje, pensar sobre a aceitação necessária que você precisa para ter um autoconhecimento e viver melhor. Para terminar o vídeo de hoje, aceita que dói menos. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.